Mais o IlhaCast, gente. Hoje eu tô com o Titi aqui, Thiago. Eu não sei pronunciar o seu nome artístico direito, corretamente. Calum-Vungo. Calum-Vungo. Já vamos começar com uma pergunta legal. O que isso significa? É um neologismo? É uma coisa... Então, esse nome, na verdade, quando você faz... Eu sou do candomblé de Angola, da nação de Angola. E quando você faz a sua iniciação no candomblé, é como se você renascesse, né? Então você raspa a cabeça e tudo mais, e você ganha um novo nome, que é o nome específico do seu santo. Que ninguém mais no mundo vai ter. É um nome que você sonha e ele é trazido pelos seus sonhos, que é o nome do orixá da sua cabeça. E aí o meu trouxe esse, que é lógico que eu dei uma portuguesada nele para ficar mais fácil as pessoas conseguirem pronunciar, que já é difícil. A pronúncia certa seria Nkala-Mvungo, que significa o senhor da terra, da colheita, da terra enquanto renascimento, enquanto novo ciclo. Nossa, estava muito curioso, sabia? Eu ia perguntar aqui já. E eu acho que isso aí deve ter tudo a ver com a minha próxima pergunta, que é como você começou fazendo arte, Titi? De onde veio isso? Na verdade, assim, foi algo muito inusitado. Eu tenho uma amiga, que inclusive vocês conhecem, que ela também trabalhou aqui na cidade, que é a Anaísa. E ela era namorada de um amigo meu na época, a gente convivia muito e tal, e aí ela falou pra mim assim, eu acho que você tem maior de direção de diretor de arte e tal. Eu falei, não, jamais, ficar no set com vocês horas, vocês ficam lá, né, no outro mundo e tal. Aí ela, então me ajuda, eu preciso de uns objetos, e me passou uma lista. E aí eu fui ajudar uma amiga e consegui essa lista em meia hora. Depois ela me contou que era para um clipe do Vitor e Léo na época, e que eram os objetos que ela precisava e que eu tinha feito produção de objeto que ela ia me pagar. Aí eu falei, nossa, é isso, né? Aí eu percebi que eu tinha, que além de ter uma visão que foi adquirida com viagens, enfim, muito mais com essa formação de vivência cultural, eu tinha um olhar de seleção das cores, das estéticas, e ela falava sobre isso, assim. E aí eu fiz esse primeiro para ela, em seguida ela falou para mim assim, olha, eu vou te indicar para um diretor de arte, que era o Thiago na época, lá em Uberlândia, e tudo que ele falar para você, perguntar se você faz, você fala que faz. Aí eu falei, beleza. Aí ele, você faz locação? Eu falei, faço. Faz objeto de arte? Faço. Faz produção? Faço. Aí no final eu liguei pra ele e falei, o que é locação? No interior a gente começa assim, né? Fazendo tudo, né? Abrangendo todas as áreas. E aí foi aí que tudo começou, assim. Eu fiz a primeira locação e fiquei maravilhado com o set. Com o set 24 horas, né? Que era pra eu ter ficado irritado, mas não fiquei maravilhado. E maravilhado de ver o resultado final também. Esse trabalho em equipe, isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a focar tudo que eu tinha de aptidão e todo, né, em cima da arte, assim, como objetivo de transformar isso em uma renda, né? Que eu não imaginava que fosse possível, assim, que eu pudesse transformar essa bagagem que eu tinha adquirido, né? E se amou, né? Com certeza. E amei, assim, foi incrível, porque eu me descobri também, sabe? Foi uma descoberta conjunta, assim, foi bem inusitado. E eu te perguntei isso logo depois de você falar da origem do teu nome artístico, porque eu acho que tem uma coisa muito clara, né? O Thiago hoje é diretor de arte aqui na ilha, head de diversidade, e essa tua referência racial, global, essa tua proposta brasileira, tudo fica muito na cara em tudo que você faz, ou pelo menos quando um filme não te permite isso, você tenta colocar isso, né? E aí, eu queria entender, essa essência é toda tua, né? É toda minha. Você busca isso o tempo inteiro? Na verdade, isso é importante para você? Na verdade, é muito natural, porque assim, eu sou apaixonado pelo Brasil. E quando eu falo que eu sou apaixonado pelo Brasil, é depois de, primeiramente, ter estudado tudo que era de fora. História da arte, né? Tudo que veio de fora, para depois eu entender como aquilo era aplicado no nosso país. E o quanto isso era maravilhoso, assim, a diversidade do olhar brasileiro sobre as artes, as transformações do que foi feito, né, do que foi trazido para cá e como foi transformado isso tudo dentro da nossa cultura, me encanta, assim. E eu vivi isso também, porque eu quis conhecer o Brasil, o Brasil interno mesmo, sabe? O interior, o Brasil que ninguém quer saber, o norte do Brasil, poucos brasileiros conhecem, muito mais gringos conhecem do que nós brasileiros. Enfim, o interior do Nordeste, aí eu comecei a entender de onde vinha tudo que eu gostava. E de onde tinha nascido, quais eram as relações, o que tinha se transformado, né? E isso me chama muita atenção. E eu acho que a gente carece um pouco disso, sabe? Principalmente dentro da publicidade, onde a gente trabalha muito com
Agora não é um julgamento, mas isso é um fato. Nós usamos muito termos em inglês. O nosso trabalho tem um foco meio que uma referência internacional, assim. Porque é de lá que vem nossas primeiras referências, tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que é interessante a gente... quando a transformação, o objetivo do artista, no meu ponto de vista, é trazer isso para sua vivência, para o seu olhar, para o seu universo. E eu acho que quando a gente traz esses elementos brasileiros em raiz para o nosso trabalho, a gente consegue ter um diálogo muito mais próximo com quem está nos assistindo, que são as pessoas que consumem isso, que são os brasileiros. Sim, sim. E a gente precisa se identificar com alguma coisa para a gente adquirir, usar, enfim, para a gente conseguir vender ou multiplicar a ideia que a gente está querendo, sabe? E assim, você... conterrâneo, né? Você é nascido em Uberlândia também, né? Uberlândia, eu acho que você teve uma coisa... A gente que adquiriu conhecimento, começou no interior e aí hoje está no cenário nacional da publicidade, a gente foi vendo de fora as ascensões, as buscas, né, da publicidade, dos filmes. E aí você acha que... Eu vejo, como diretor de cena mineiro, eu vejo minha ascensão muito ligada também à busca de profissionais com visões fora de São Paulo. E eu acho que... Nosso caso em específico, o mineiro ele é muito explorador, né? Eu acho que a gente se dá bem, muito fácil com todas as regiões. Você sente isso também? Que eu já te vi você tá à vontade com fizemos um filme que é todo do Brasil, né? Mas com estética do Norte, do Nordeste, ou mesmo lá do Sul, assim. Você sente que você ter vindo do interior, de Minas, tá aqui agora, te permite explorar isso mais fácil do que... alguém de São Paulo, capital, por exemplo, a gente tem que explorar isso de um outro jeito? Eu acho principalmente porque a referência de São Paulo é uma referência gringa. A referência de São Paulo é Nova York, é Londres. Então, como que você capta algo dessa cultura estando ali tão dentro disso? E tendo que reproduzir, porque se o mercado está absorvendo aquilo... E aí eu concordo com você que chegou um momento que o mercado começou a querer pessoas que olhassem para o Brasil de uma forma e se comunicassem com o Brasil, conhecendo, né, com cada ponto, com cada peculiaridade de cada região. E eu acho que nós termos vindo do interior facilita muito, porque isso já faz... A cultura popular, de uma forma geral, ela nasce fora do eixo. O que é considerado o conceito de cultura popular é o que nasce fora do eixo. Então, nasce geralmente nos interiores. Isso é trazido depois como releitura para as capitais e vivido como cultura. Então, eu acho que a gente já teve acesso ali a muita coisa, né? Eu já era encantado com gado, por exemplo, e com essa cultura popular, com a moda de viola, catira. Eram coisas que já colocamos num filme, né? Catira, que a gente usou no Santa Helena. Então, assim, era algo que fazia parte do meu dia a dia. Eu vi o meu avô dançando catira, sabe? Eu escutava as modas de viola, aquilo me tocava, assim. E então, eu acho que pra gente, a gente tem uma abertura maior e uma facilidade maior, mas assim, eu acho que o que me fez absorver de uma forma geral foi realmente caminhar por esses lugares, porque assim, ouvir dizer e estudar é um ponto muito positivo, mas viver a vivência da cultura e dessa brasilidade no dia a dia de uma forma que a publicidade já me possibilitou muitas vezes viagens minhas mesmo por opção, né, por sede de curiosidade. Eu acho que isso é importante pra gente. Eu acho que a gente tinha que se dispor. E acredito que o mix disso, assim, do que vem do interior e do que vem do Nordeste, do que vem de outras regiões, e se encontra num centro como São Paulo, por exemplo, e disso nasce o que é o Brasil de uma forma geral, na pluralidade necessária que a gente tem de Brasil, que nós somos continentais. Então, eu acho que é importante entender que essa reunião e esse intercâmbio de mercado é o que vai fazer da publicidade, que a publicidade tenha coerência por mais tempo, sabe? Sim, eu acompanho demais, cara, a estética, a arte dos filmes nacionais serem cada vez menos cosmopolitas e mais brasileiros, né? Isso. E aí, tipo, uma pergunta que ela junta, acho que um pouco das duas pastas que você tem aqui, que é, eu também assisti, o mercado, acho que você assistiu isso. Houve um movimento muito legal, onde as marcas começaram a exigir diversidade no processo como um todo, né? No roteiro, na ideia, e aí na arte para ela ser realista, ou na diversidade de pessoas que estão no filme, de gênero, de raça. Você acha que hoje a gente vive um lugar já de maturidade, nesse sentido que a gente tem que
a gente tem que trazer com isso, não só com naturalidade, mas com independência desse tipo de pauta? Porque rolou uma coisa também, eu vi muito filme, que às vezes o filme ele não tinha essência, ele tinha uma vontade desesperadora de ampliar para aquela marca a diversidade que ela não tinha. E aí hoje a galera tá muito ligada nisso, e acompanhando o filme, cara, é esse tipo de pessoa, será que essa pessoa tá nesse quarto? Será que esse filme precisava desse tipo de, sabe? Onde você vê a diversidade como o lugar principal dela na publicidade? Onde ela é bem colocada hoje? Eu acho que talvez por falta de prática mesmo, quando isso foi inserido no nosso mercado, a gente começou a buscar essa diversidade a todo e qualquer custo, assim. E transformou nisso uma coisa rasa, que às vezes que virou Pink Money, né, que é a crítica da comunidade LGBTQIA+, a respeito dessas ações que são feitas só nessa sazonalidade para atrair esse público para compra, que é um público que a gente sabe que tem grana. E aí a gente fala do Black Money, que é a mesma coisa. E eu acho que o caminho é o ideal. O que eu acho que a gente tem que se apurar e entender é para a gente fazer isso da forma mais coerente possível. Quando eu falo coerente, é que seja algo que seja com o objetivo de transformar e não para cumprir uma meta. Então, se eu vou falar sobre um assunto, por exemplo, do que foi falado na ilha nesse mês agora, que foi sobre a data das mulheres negras e caribenhas, né? Que foi comemorado nesse mês, que é um mês das mulheres, e tem o dia, né? Dessas mulheres negras e caribenhas. Eu acho que dessa vez foi desenvolvido de uma forma interessante, trazendo essas pessoas para falar. A gente precisa ouvir essas pessoas. Esse ambiente, essas ações só são transformadoras quando essas pessoas trazem para a gente aonde estão as dores, as dificuldades e aonde estão as necessidades de transformações. Ela não pode ser feita a revelia dessas pessoas e aí eu escrevo alguma coisa do meu conceito, não participando dessas comunidades ou dessas pautas, mesmo tendo empatia gigante com isso. Não é um questionamento assim, você não pode falar, não, é um questionamento tipo assim, tragam pessoas para falar, porque quando você ouve a pessoa que vive aquilo, você vai aprender. Eu aprendo assim, acho que todo mundo aprende assim, então eu acho que a gente precisa, enquanto mercado, se aprofundar nas transformações que nós queremos buscar com essas pautas, para que elas não sejam só superficialidade para vendáveis, e sim que elas, além de vendáveis, porque é esse o objetivo, a gente sim, não é trabalhando com publicidade, claro. A gente sabe disso, mas que além de vendáveis, elas sejam aplicáveis na nossa sociedade, que isso construa uma sociedade melhor, onde essas pessoas, enquanto mulheres, não sejam mais agredidas, como acontece no nosso país, que é um dos países que mais mata, que tem mais feminicídio, a mesma coisa em relação à comunidade LGBTQI, que é o país que mais mata também. Então, eu acho que a gente precisava se unir enquanto sociedade, porque é uma questão que vai para além do financeiro. Ela é uma sociedade mais justa, para que sua filha cresça, para que meu irmão cresça, para que o meu sobrinho, meu filhado cresça, entendeu? Porque é esse o objetivo, que as pessoas que estão à frente, a gente consiga deixar alguma coisa positiva com o nosso trabalho. Já que a publicidade é tão questionada, que se fala que não é arte, né? Por ter essa motivação financeira, então que nós sejamos que nós sejamos transformadores sociais e que possamos fazer dessas ações nossas efetivas na sociedade, sabe? Benefício de todos. Sim, e acho que eu vi muitos filmes com diretores pretos, né? Agora, inclusive na publicidade, filmes que dá para notar assim, que ele foi observado desde o roteiro. Como a pauta ela falava sobre a questão racial, dava para perceber que desde o roteiro ele foi assistido de uma forma diferente. Uhum. Porque eu vi demais também materiais que eles tinham conteúdo correto, mas eram falados por outras vozes, não aquelas que necessariamente precisam ser faladas. E aí também, quando a gente fala de diversidade, não estamos falando só do elenco, estamos falando do set também, né? Dos diretores. Profissionais. E assim, ainda caminhamos a passos lentos, mas eu vejo um gráfico que só é cada vez maior, né? Uhum. Às vezes eu reprovei materiais que eu via que eu não tinha lugar de fala antes, e hoje eu sinto que eles chegam menos para mim, ou seja, já é um lugar onde as pessoas que estão criando também já estão... Já tem esse filtro lá em cima. Qual cabeça precisa pensar, né? Quem vai poder olhar para isso? E aí, você enquanto diretor de arte, tem a tua questão racial, ela agrega, mas tem as tuas referências. Você acha que o diretor de arte sempre vai trazer as referências dele? Você faz qualquer roteiro, mesmo que você não você traz suas referências para todos os roteiros ou não? Todos.
Todos, porque assim, eu acho que porque a minha arte precisa ser coerente com o meu pensar e o meu existir. E isso não quer dizer que isso é inflexibilidade. Eu posso falar sobre todos os assuntos, mas sobre todos eles eu tenho meu ponto de vista. E aí, mesmo que muito sutilmente, esse ponto de vista vai aparecer como um DNA, ou em uma cor, ou em um objeto muito específico, que talvez ninguém note. Na maioria das vezes, quase ninguém nota. A gente tem esse lugar de solidão na direção de arte, assim, de fazer algumas coisas que ninguém vai perceber. Sim. Mas que quando eu olho, eu percebo. E se alguém perceber, vai entender o cuidado que teve com todo aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer um doc, né, que era com o Tchelin do Heavy Baile. E falava da história dele de comunidade, né, que ele nasceu na comunidade, a gente foi gravar em Paraisópolis, em São Paulo, mas ele é do Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui escolher os imãs que estariam na geladeira, eu fiz uma curadoria que eu demorei uns 6 dias, uma semana quase, de todos os artistas negros, começando lá do primeiro que se tem, que se tem notícias no Brasil, que acho que é o Timóteo, se não me engano, e passando por todos eles, chegando no contemporâneo aqui hoje, por vários artistas que eu admiro, e eu fiz esses imãs pensando nisso. Alguém viu? Eu acho que ninguém vai ver. E se ver, ninguém vai entender que era uma referência, mas pra mim, aquele exercício foi importante, porque eu falei. É sobre o meu desabafo, e a absorção do outro vai de acordo com que cada um pode e tem, né? Mas a arte é isso, é o desabafo, é onde o artista tem possibilidade de desabafo, mesmo quando ela está sob encomenda a ser vendida. Você ainda assim pode colocar um ponto seu, que, né, pode ser, como eu falei, que não seja visto por outros, mas que você sabe que você colocou seu DNA ali. Isso é importante para validação enquanto artista, sabe? Sim. Para você pensar que você está fazendo algo que está dentro da coerência do que você queria, do que você quer ser e como você quer existir, sabe? E é importante para você ter autenticidade, né? Você está atuando com vários diretores de cena, e o filme ele vai para caminhos. Às vezes você recebe o roteiro antes da decupagem do diretor, você ainda tem que esperar o caminho em que ele vai pensar algumas coisas para depois criar junto, né? Exatamente. Então tem que ser autêntico para poder trazer uma coisa nova, né? E tem muitos filmes, assim, eu não vou te negar, tem muitos filmes que eu me decepciono, por exemplo, com a visão da decupagem, porque ela não chega, às vezes, nesses pontos que para mim são importantes, né? Que são essa questão racial, essa questão de igualdade, esses pontinhos de atenção que ajudam a amarrar a trama. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer, eu vou fazer e vou tentar induzir para que a gente consiga inserir alguma coisa, para que aquilo também seja uma transformação na pessoa que eu estou trabalhando, que às vezes nunca vivenciou nada que abrisse para aquilo, entendeu? Eu acho que nós estamos, assim, nós não somos, né? Então essa construção é diária. Adoro isso. E eu acho que a gente pode ir somando um ao outro sem ser agressivo e invasivo, sabe? Da forma mais leve e sutil. Eu acho que é mais fácil a gente conseguir tocar o outro mais profundamente, assim, sabe? Não que se não precisar, né, me posicionar e erguer e falar não, assim, não, desse ponto eu não passo, eu não vou fazer. E tá tudo bem também. Eu posso não ser o profissional ideal para aquele trabalho, de repente, para o que está sendo dito, falado, sabe? Mas a minha máxima na publicidade, enquanto diretor de filmes, é essa também. Tentar, ao máximo, poder tocar as pessoas, né? E aí você falou, eu acho que hoje as pessoas... E elas estão... Ao contrário de antigamente, que elas eram tocadas de maneira surpresa, eu acho, na maior parte do tempo, hoje as pessoas estão buscando esse tato, eu acho. É o que eu entendo. E aí, o que eu faço muito? Eu observo muito coisas aleatórias no dia a dia. Eu falei isso uma vez aqui, que quando eu vou no aeroporto, por exemplo, eu vejo a galera perdendo avião, estava errado o visto, não tomou a vacina, ou coisas mais trágicas, que a pessoa voltou doente de fora, não voltou e tal. E aí eu observo aquela cena, eu guardo comigo para quando tiver que aplicar ela em questões reais, né? Ou vou levar minha filha na escola, eu vejo a mãe levando o filho na escola, ela age de tal modo, e aí eu tento trazer isso para quando eu for dirigir um ator, tiver uma peça que eu preciso falar com essas pessoas, eu encontre uma vivência real naquilo, né? E elas vão se identificar. Que a gente viu muitos filmes que têm ações ditadas por diretores ou pelo roteiro que elas não são reais para ninguém, né? Então elas não mexem com a gente, né? E acho que na arte tem muito disso também, né? Você falou de viajar, de vivenciar, de estar por aí. Você observa as coisas e fala, cara, eu tenho fome de pessoas, eu tenho fome de ações. Legal. Eu adoro ficar sentado em algum lugar, observando as pessoas, imaginando o que elas estão fazendo,
ou escutando. A minha audição periférica, assim, é uma das coisas que eu mais gosto. Assim, Quando eu vou focar longe, gente. não, porque assim, eu gosto de escutar como que a pessoa reage a algum tipo de contato, ou como que ela fala com o outro sobre algum desejo, porque assim, tem formas tão diferentes de se existir, de se falar, né, de se comunicar, que eu acho incrível. Principalmente quando estou num lugar que o sotaque é diferente. E as expressões também estão lindas. Assim, eu fico emocionado, às vezes, sentado, escutando só alguém falando uma pontuação diferente. E eu gosto tanto de observar que tem uma coisa que eu estava falando com um amigo meu, que é pesquisador da área, inclusive, e a gente estava debatendo, ele falou que vai levar isso para o estudo dele. Eu comecei a perceber, porque eu tenho viajado muito entre regiões, então eu fico muito no centro-oeste, sudeste, tipo, vou ali pro nordeste sempre, pro norte, e aí eu percebi que as pessoas, além de ter um ritmo para falar, que é de onde vem o nosso sotaque, elas têm um ritmo de caminhada. Que muda também, né? Que muda regionalmente, porque isso vem do sol, isso vem da forma que as pessoas caminham, porque o ser humano aprende por observação, né? A sua filha vai aprender vendo você andar, você falar, e a gente acaba aprendendo tendo como referência do outro, então você multiplica essas ações, e aí eu acho que regionalmente tem isso também. E a gente tá falando dessa cadência diferente, justamente em relação ao Uberlândia, que eu acho que as pessoas andam um pouco mais curvadas e um pouco mais lentas, assim, a tendência do homem em especial. Nossa, total isso. Entendeu? E isso faz parte do regionalismo. Eu acho isso incrível, assim, isso pra mim é um achado. E tanto que quando eu viajo para lugares que eu não domino o idioma, tipo, sei lá, vai pra Alemanha, né, pra algum lugar, que eu perco essa audição periférica, isso pra mim é uma loucura. Porque eu não sei o que o tiozinho tá conversando com a tiazinha ali, contando que tá indo pra algum lugar, ou que alguma coisa aconteceu. Então, eu acho muito importante essa observação pra gente que trabalha que transforma as ações humanas em arte. Eu acho importantíssimo, assim, importantíssimo, sabe? E me conta uma coisa, qual que é... Você tem algum material que você guarda com mais carinho, ou algum set, algum momento no audiovisual que te marcou mais e que você guarda ele? Assim... Cara, tem um fio, assim, é difícil falar isso, porque aí você acaba entrando, mas né, eu fiz tantos filmes incríveis com tantos diretores diferentes, inclusive esse intercâmbio de mercado me formou e me forma tanto, assim, né? É muito importante. E aí, teve um filme... Não é um favorito, assim, não, porque é isso, assim, o meu favorito, geralmente, não é o que ganha mais prêmios, não é o que todo mundo gosta mais, porque o meu favorito é o favorito da arte, né? É uma visão, tipo assim, do que eu consegui imprimir, do que a gente, enquanto equipe, conseguiu imprimir. E eu gosto muito de um filme que chama Esmera, que ele foi todo em cenário, a referência era Hoje é Dia de Maria. Então, a gente recolheu matéria orgânica durante quase um mês, tipo capim, árvore, para montar um IP, e, sabe, para criar uma ambiência mesmo, assim, fez calangos com madeira, com couro, muito armorial, sabe, sim, ao mesmo tempo barroco, enfim, foi muito... E falava sobre a história de Goiás, de uma forma geral, que é um estado que eu morei durante 4 anos, e eu frequento muito e gosto muito da região de uma forma geral, então... contava a história dessa busca pelo ouro que começava no interior e ia até o fim. Então, assim, tinha tudo que a arte precisava para ser incrível. Tinha uma narrativa para a arte, eu tive que estudar por onde passou essas estradas do ouro e quais eram as estéticas disso naquela época, sabe? Então, por tudo isso, ele acabou se tornando o meu favorito em relação ao movimento como um todo, sabe? A sua criação, né? A minha criação. O xodó de criação. Isso, porque ali... Tudo que existia no estúdio tinha sido criado por nós. Tudo. Até a forma com que a terra foi colocada, o cupim. Eu briguei porque eu falei que tinha que ter uma árvore específica que tem sempre em porteiras de fazenda em Minas, que é o... esqueci o nome dela. Chamada de árvore da vida. Enfim, que tem essas florzinhas vermelhas. Então, assim, foi uma briga pra isso, porque eu acreditava, e aquilo é a essência eu tava entregando ali um pedaço da minha família, um pedaço de onde eu vivi, entendeu? Fazendo onde eu vi minha mãe nasceu. Então, assim, foi muito grande nesse sentido, e me despertou, inclusive, um desejo de fazer alguma coisa minha, assim, que fale desse ambiente onde minha família começou a existir, sabe? Já tá criando aí, já pegou. Tua cara já foi lá buscar, né? E assim, eu sei que profissionalmente você é ambicioso, já te conheço o suficiente para falar isso. Mas que
que é uma coisa que você almeja muito fazer, que você queria muito fazer no audiovisual, que você não fez ainda, tá? Alguma coisa que você, sei lá, ou o tipo de filme, então, ou o estilo... Eu não tenho nada específico que eu gostaria de falar. Eu quero falar muito de Brasil. Eu queria falar muito de Brasil, muito do Brasil que eu gosto, musical, cultural. Eu queria poder falar disso sempre, assim. E eu tenho... um pouquinho mais do microfone. Mais próximo? Perto, é. E eu tenho algumas outras... e isso... A publicidade, principalmente aqui na ilha, tem me dado muito essa possibilidade quando a gente vai fazer filmes do governo. Sim. Porque o governo tá querendo sempre comunicar mais com esse real, com esse Brasil. Então, esse exercício é maravilhoso para mim. Então, eu queria falar muito de Brasil e queria muito o que eu quero mesmo, assim. E aí eu não coloco fronteiras em que área, em que setor. Eu queria muito, pelo menos durante um ano, ser o melhor da minha área. Tipo assim, o Thiago foi considerado esse ano o melhor diretor de arte do Brasil e em relação a cinema e publicidade, um reconhecimento, assim. Cara, sabe o que eu acho em legal algum momento. Algumas pessoas devem te julgar assim, putz, espiritualizado, artista e tal. Aí, isso, em algumas pessoas, causa a sensação de que você não é ambicioso. Eu acho muito legal isso, porque... A sua resposta é o contrário, né? O contrário. Legal, você é um cara ambicioso. Porque eu queria... Isso é muito da hora. Você sabe, porque essa validação no final, ela vai servir... Todo artista tem meio que uma síndrome de impostor ali, escondidinha, né? Então, cada vez que isso é validado com premiação, ganhamos o profissional, ganhamos não sei o quê. E isso vai te dando garantia. Fala, não, outras pessoas também acham bom o que eu faço, não é só eu, né? Então tá validado, digamos assim. Então, eu queria... Isso, pra mim, seria a validação final. E seria uma validação que, assim, como se fosse um conforto. A partir de agora, você pode fazer o que você quiser. Conseguiu, né? Conseguiu. E aí, você entregar isso também pra minha mãe, não sei, porque eu acho que é um sonho... e na maioria, nas famílias negras e famílias mais simples, né? Que de onde eu vim... Quando uma pessoa da família se realiza, ela não se realiza sozinha, ela realiza a família. Porque ela tem a possibilidade de uma mudança de social da família. E, para além disso, assim, uma afirmação de que todo o esforço que foi feito para que aquela pessoa sobrevivesse, que não foi um natural, nasceu e vai viver. Não, tem pessoas que têm que sobreviver. Sim. Então, daquela pessoa sobreviver até ali, que aquilo foi válido e é validado por isso, sabe? Então... quando o meu desejo de entregar isso para minha mãe, vem muito disso, sabe? De validar todo o esforço, de tudo que eu sei que ela abriu mão para que eu pudesse existir aqui hoje, na essência toda que eu acredito existir, sabe? Mas validação, até a ilha como marca, a gente fala muito sobre isso, né? Tem independência, mas você precisa de um pouco, né? Eu especialmente, sou uma pessoa que dependo muito, e aí não é tão legal da validação o tempo inteiro das pessoas. Mas essa validação é o prêmio, né? A gente fala muito disso. Tem muitos diretores hoje que... não tô nem pra prêmio, tudo isso aqui. Eu acho irado ganhar um prêmio. Eu acho muito gostoso. Tinham vários filmes lá concorrendo. E eu não vou ser blasé, tô nem aí. Porque o povo fica, não, mas é só um prêmiozinho. Não, tô nem aí. Assim, uma união de pessoas escolheu o filme que você fez, que você se dedicou do início ao fim pra falar que foi o melhor. Qualquer pessoa que te dê um elogio vale a pena. Se um cachorro abanar o rabo pra você, já é uma sensação de amor. Então, que dirá um prêmio, gente? Não vou banalizar. Todo prêmio que vier é importante, é pra ser comemorado, pequeno, grande, médio, tô nem aí. E que eu não perca, que nós não percamos esse frescor, sabe? De louvar tudo que a gente conseguir. Porque a gente fala de arte na publicidade, que é um filme feito pra vender, e aí tudo bem, aí quando ganha o prêmio, não, porque eu faço arte. Não, legal, né? Nem aí, quero o prêmio sim. Ô, X, você é um cara que também flertou bastante com o cinema, né? Já é um lugar distante pra mim um pouco. A não ser na faculdade ou como roteirista, mas como diretor, não. Você acha que a gente consegue espremer a publicidade do cinema e trazer coisas de um para o outro, se somarem? Eu acho demais. Você sabe por que eu quis entrar no cinema? Primeiro que um dia eu conheci uma amiga que é cineasta, que é diretora, a Micaela Plottin. Ela foi fazer publicidade na produtora que eu trabalhava. E aí a gente se ligou e ela morava em Brasília. Aí ela me chamou para fazer um jantar de Natal. E aí a hora que eu cheguei lá, na casa dela, a grande maioria eram mulheres
todo mundo do cinema. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, uau, isso aqui é o cinema, né? Falando de coisas que me interessam, do Brasil, tal. E aí eu falei, eu vou fazer. Isso faz 4 anos. E aí eu fui para esse lado do cinema, consegui fazer um longa, que falava de Brasília, que é uma cidade que eu amo. Então isso foi incrível, que eu pude estudar mais. Fiz um curta também, que falava era uma história do século XVIII e tal, falava um pouco sobre a escravidão, o período de escravidão e tal. E o outro objetivo de ter feito isso era justamente porque eu vi as pessoas do cinema criticar muitas pessoas da publicidade, como se fosse algo que fosse o contrário, o oposto um do outro. Tipo assim, quem faz publicidade não faz cinema, quem faz cinema não faz publicidade, isso não existe. Eu queria quebrar isso, é mentira. Porque o artista, ele é artista aqui, ele é artista na China, ele é artista na Inglaterra. Então, a pessoa que faz arte, que dirige, ela dirige em qualquer situação. É lógico que tem as peculiaridades de cada área, é lógico, sim, porque cada um tem um objetivo, né? Velocidades diferentes. Velocidades diferentes, necessidades diferentes, mas o profissional não paga por isso. O profissional cabe em qualquer lugar. E era isso que eu queria mostrar. E agora, puxando uma sardinha pra gente da publicidade, eu acho que por ter que atender demandas em tempos surreais e algumas vezes com recursos poucos, que o cinema acho que a gente tem muitos, mas pro que a gente tem que executar, às vezes é muito pouco, eu acho que isso dá pra gente uma dinâmica maior pra entrar no cinema com um pezinho um pouco à frente. Sim, sim. Porque eu acho que a gente já tem ali um veneninho, né? É um veneninho a mais, tipo assim, uma coisa, a gente tem uma ansiedade que tem que até ser trabalhada. Eu tive que chegar no cinema e tiveram que falar pra mim, não, calma, você tá muito ansioso. A gente tem mais tempo pra fazer isso, tem um mês ao invés de uma semana. Aí você vai adaptando, mas assim, a formação está ali. Eu acho que um pode agregar muito no outro. Inclusive, eu acho que o cinema, vindo para a publicidade, são as peças que mais me chamam a atenção. Quando você percebe que teve um cuidado cinematográfico, que tem uma cama desgastada de verdade, que tem uma vivência na casa, que a parede não está toda pintada, que tem imperfeições, essa é a verdade que o cinema traz e ensina pra gente da publicidade, que isso é uma forma de comunicação, né? E eu acho que a gente tem assimilado e aprendido a usar quando é conveniente e quando não, porque a publicidade também, como eu disse, é sob demanda. Tem algumas demandas que vão ser extremamente estéticas, sim, e é isso e pronto, né? Mas eu acho que um agrega muito ao outro. E, inclusive, eu vou fazer um longa agora também. Vou ficar 2 meses fora para fazer um longa. E eu acho que um acrescenta. Tem me ajudado um no outro, sabe? Eu vou tirando as coisas positivas de cada um e formando meu ideal, assim, de audiovisual. Sim. E aí, acho que essa é a pergunta mais difícil. Eu acho que é uma coisa que eu queria muito ouvir a tua opinião. Ela é muito importante, que é o seguinte. Eu queria a tua opinião sobre esse assunto no geral, tá? Qual você acha que é a forma correta em maioria no audiovisual, homens, brancos, cisgêneros, qual que é a forma correta de olhar para um filme que pede diversidade? Às vezes não é o tema central, tá? Mas como eu agrego isso, se não é meu lugar de fala, eu coloco sempre, a minha opinião, que é conversar ou trazer para o projeto. Essa é a minha máxima. Mas como você acha que a gente pode, e é até para mim, né, nesse caso, como que eu posso somar a diversidade num projeto que eu tô dirigindo? E aí eu trago para equipe, eu vou estudar de fora. Eu acho que a primeira base é se cercar de pessoas que estão cientes e vivem esse assunto. E por isso é importante a diversidade da equipe. Então, se você tem uma pessoa que é negra na sua equipe nesse momento, você tem uma pessoa LGBTQIA+, na sua equipe nesse momento, você tem uma pessoa que veio de ascensões, né, sociais que não são padrões, que não vive naquele nicho e que lutou para estar ali de uma forma diferente, te agrega naquele momento, porque eu acho que o audiovisual é construído coletivamente, né? E eu acho que quando você está respaldado que a sua equipe seja o mais diversa possível, automaticamente o seu trabalho vai ser o mais diverso possível, porque as ideias, né, quando você for assimilando, elas vão entrando e alguém vai te puxar, falar, aí não é legal de falar, porque nessa área não é legal assim, legal. Aqui também a gente não pode pisar, a gente tem que tomar cuidado com isso e aquilo, e aí você também já tem as suas concepções de onde, né, merece mais cuidado e mais trabalho, então a somatória disso tudo chega num trabalho que para mim seria perfeito e coerente. Porque ele é coerente, porque ele não traz a diversidade só para ser vendável, ele preocupou-se com a diversidade também no Sim. pré, e vai preocupar-se com a diversidade também na hora de entregar. Então, assim, eu acho que esse é o ideal para essa diversidade. Por exemplo,
a minha equipe de arte, eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu vou falar pra vocês, assim, eu raramente trabalho com homens héteros cis. Raramente. Por exemplo, a primeira pessoa que vai ser meu assistente, ela nunca vai ser um homem. Sim. Ela vai sempre ser uma mulher, ou uma mulher trans, ou um homem que sei lá, que é bi. Eu preciso de alguém que tenha uma diversidade também, para que ela me agregue também, né, na hora desse olhar, entendeu? Na hora de fazer uma decupagem, que eu não olhe só pelo meu viés, de repente estou separando. Vamos pegar bonecas negras, não sei o que, não sei o que. Ele fala assim, mas você acha legal isso aqui aparecer assim? Que é o outro lado da visão. Então, e fora isso, a grande maioria das pessoas que trabalham comigo, na arte, são mulheres. Porque... assim, gente, sem demagogia, mas assim, as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. Talvez porque nós somos ceifados disso também durante a nossa formação, porque o homem era obrigado a não ser sensível, né? E a mulher ceifada de várias outras coisas, muito mais que a gente, claro, mas essa parte foi ceifada da gente. E o olhar das mulheres sobre aquilo, geralmente me traz uma sensibilidade muito maior. Então, assim, isso me respalda muito enquanto equipe, sabe? Então, eu acho que essa seria o ideal, assim, para todo mundo tentar trazer essa diversidade nas equipes, para que isso refletisse no trabalho, né? Que ia ser uma coisa natural, assim. Eu adoro, você não perca a oportunidade. Eu vou ali, tem alguém tomando água ali, fala, se acontecesse isso, o que você faria? Vou pesquisando também para tentar achar um lugar onde o direcionamento que eu estou dando para aquilo está correto. E aí, tipo, para acabar, a gente tem um bate-bola que o Down criou, e a gente sai com ele. São perguntas rápidas e você fala o que vem na tua cabeça. Tá? Mas são escolhas pessoais suas. Tá? E aí, assim, um filme da sua vida. Cinema. Filme da minha vida? Amarelo Manga. Fortíssimo. O livro da sua vida. Tudo bem se não tiver, tá? A Moniz, por exemplo, não tinha. Ela quis falar o livro da minha vida... Deixa eu ver qual foi o livro da minha vida. Eu gosto demais de poesia, assim. Tem a do Fernando Pessoa, que é o livro do Desassossego. Eu nunca terminei de digerir ele inteiro, assim. É poema? Ele mexe comigo sempre. Não, é uma sequência de pensamentos do Fernando Pessoa, que ele juntou tudo ali, e dali sai poema, dali nasceram vários livros. Todos os pensamentos que estiveram em volta de todos os livros dele. E aquilo me deixa, assim, atormentado e, ao mesmo tempo, curioso do mundo de uma forma surreal, assim. Eu acho ele um dos livros mais transformadores, assim, que eu já li. O seu artista favorito? O artista inclui tudo, tá? O meu artista favorito? A sua maior referência de artista? A minha maior referência de artista é a Bethânia. Linda. Porque ela me trouxe muito desse interior, desse Brasil, essa curiosidade, enfim, me apresentou Patativa do Saré, misturado com Clarice Lispector. Se fosse música, você ia falar Bethânia também. Bethânia também. A Moniz falou a Lineker. A Lineker, Eu acho, a Bethânia me formou, por causa da geração também, né? Eu admiro muito a Lineker, mas assim, a Bethânia, pra mim, ela traz uma base que vem de literatura e música que me formou muito, assim. E artista atual, que pra você traz a luta da diversidade mais pancada, mais clara, mais agora. De diversidade? Que traz isso no... Eu acho que a questão de diversidade... eu gosto muito da galera meio lado B, assim. Eu gosto muito da Nelisa Assunção, por exemplo. Eu acho que ela... mas fala aí que quem não conhece vai pesquisar. A Nelisa Assunção é a filha do Itamar Assunção, que é um dos músicos, para mim, mais injustiçados da geração passada, né? Que foi deixado de lado e está sendo redescoberta agora aos poucos. Mas é isso, ela é filha dele. E ela faz uma música incrível. E além de misturar essa música com um projeto social, ela é casada com o Curumim. Enfim, o trabalho deles é muito legal, assim. Eu gosto muito dela. É isso. Obrigado, Titi. Valeu. Gostou? Gostei, adorei. Foi ótimo, foi leve. Então tá bom, gente. Valeu. Sigam a gente no Instagram. Esse vídeo tá no YouTube, então siga no Instagram. @EleCrossMedia. O que mais? Caneca é sua, presente. Muito obrigado. Tem mais disclaimer, não tem? Tem alguma coisa? Não, né? Quê? Qual é o seu Instagram, Tio? O meu Instagram é Calunvungo. Kalunvungo. Calunvungo. Aí, pessoal, segue o Titi. Obrigado e até a próxima. Obrigado.
Uhul.